Olá, olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui em conversas hoje muito animadas, assim eu espero, para mais uma Power Interview, hoje com dois convidados de peso aqui que nos vão trazer aqui um tema que, de alguma forma, mais um que veio nas grandes conversas que vou tendo aqui com o meu colega e amigo, o Luís, e com ele, Luís, foste tu responsável, tivemos aqui estas conversas e disse, bom, as minhas dúvidas são as dúvidas de muita gente que está a assistir-nos, seja pelo LinkedIn, pelo Facebook ou pelo YouTube, vai-nos assistir em direto, ou se calhar já está a ouvir a versão já gravada, que ficará disponível depois, ou que está disponível no podcast Fala LinkedIn, podcast onde normalmente também, para entre outros temas, vão estas conversas aqui animadas sobre temas relacionados com o marketing digital. Sem mais demoras, gostaria de vos apresentar os meus convidados de hoje, o Daniel e o Luís Ruiz. Daniel, Luís, um forte abraço para vocês e obrigado por terem aceito o meu convite. Opa, obrigado, Pedro, novamente. É uma satisfação imensa estar aqui com você, com todos que estão assistindo aqui, com o Daniel Rizzi. E hoje o assunto também é, como o Pedro disse, um assunto que desperta muita curiosidade. Muita gente fica assim na dúvida, afinal de contas, o que é isso de UX, UI, CX, que a gente estava falando agora há pouco aqui. E eu acho que vai ser uma jornada interessante essa conversa aqui, hein? Exatamente. Eu não tinha comentado, mas já se pode ver aqui pelo rodapé aquilo que vamos falar hoje aqui. Bom, antes de... Daniel, não sei se gostava de ouvir uma pequena palavra de arranque do teu lado também, para te ouvirmos em boas condições. Boa tarde em Portugal, né? Bom dia aqui, pessoal que estiver do Brasil. Muito obrigado aí pelo convite. E acho que o Luís já tem participado bastante, isso aqui é meu primeiro contato, né, nessa live, então estou super animado aí, espero que seja bacana para todo mundo. Olha, Daniel, não te vou-te de alguma forma também pedir para apresentares a empresa que de alguma forma do qual vocês pertencem, quer tu, Daniel, quer o Luís, a Siux, se podemos conhecer um bocadinho melhor da vossa organização. Vou aproveitar aqui, Daniel, porque o Pedro colocou exatamente um ponto legal aqui para a gente, que é a página Tips and Trends da Silks, né, que nós criamos no LinkedIn. Quem quiser seguir lá, é uma página que a gente criou especificamente para trazer assuntos relevantes, né, como, por exemplo, que a gente vai tratar hoje, tem um artigo especial lá sobre UX UI, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas a entenderem um pouco mais como aplicar isso, como funciona. Assim como outros assuntos, como o SEO, que a gente já falou lá, tem diversos tópicos interessantes que o nosso foco é dar suporte também para as pessoas compreenderem mais esse universo em que a gente atua. E falando um pouquinho da Silks, já, né? A gente é uma empresa que tem origem no Brasil, uma empresa que focada em consultoria de marketing e tecnologia para desenvolver soluções para os nossos clientes, e que nós estamos aqui na Europa também, né, trazendo uma frente importante aí nesses assuntos, nesses temas tão essenciais para os negócios hoje, né. Eu roubei de novo aí o Rizzi, mas vou deixar você falar bastante aqui na nossa conversa. Exatamente, o Rizzi vai ter muitos momentos aí para conversar com a gente. Ô Daniel, exatamente era esse o meu primeiro pergunta direta para você, deixando os Rodriguinhos, porque todo mundo aqui que está nos assistindo quer acompanhar e eles também já conhecem que esse, entertainer chamado Pedro Caramês costuma variar um pouco o seu sotaque, né? Então, vai tranquilo. Ô Daniel, a primeira pergunta, porque o tema de hoje era exatamente compreendermos melhor o que é isto do UX, ou UX e UY. Eu diria que podemos começar aqui pelo UX, que é a forma em inglês que nós normalmente mais utilizamos esta expressão. O que é isto do UX design? O que é que na altura, como disse o
ao Luís e iria fazer perguntas como se alguém que nada percebesse e que não percebe sobre esta matéria, como se alguém iria fazer. Mas já sabe que, se quiser colocar a sua questão, também pode fazê-la em qualquer instante. Daniel, comecemos então pelos básicos. O que é isto do UX Design? Perfeito, vamos lá. Bom, primeiro o termo, né, UX, a gente acaba realmente usando, né, no original em inglês, porque é um entendimento, uma proposta, né, que foi originalmente, né, feita por um cara chamado Donald Norman, né? O termo, ele quer representar exatamente todas as interações possíveis que uma pessoa pode ter ao utilizar um produto ou um serviço digital, né? Então, saindo um pouquinho, assim, evoluindo um pouquinho da discussão sobre interfaces digitais, né? Qual que é esse caminho, qual que é essa jornada que esse usuário está fazendo ao longo das diversas propostas, né? Contatos, enfim, que a gente está tentando ter com ele, até ele chegar de fato a um produto, um site, um aplicativo, e dali ele ter algum tipo de experiência que vai levar ele para alguma jornada de consumo, né? Essa é a ideia que está por trás do tema, representar toda essa jornada, não só o momento que ele está utilizando de fato, apesar de ter esse user, né, de usuário, mas toda essa jornada ao longo de possivelmente diversos canais, até ele, de fato, chegar até uma interação com a sua marca. Olha, o que isso tem relação com o marketing digital? Ou seja, quando a gente acaba falando aqui de que papel é que este design UX acaba tendo no marketing digital? Bom, acho que o papel total, né, de ponta a ponta, digamos assim, né, desde a hora que a gente vai comunicar alguma coisa, né, com esse possível consumidor, você tem que ter um trabalho, né, de como é que ele vai experienciar, né, esse contato, né, seja qual for, seja numa rede social, seja uma publicidade tradicional, enfim, né, como que a gente vai preparar esse material para ele estar apropriado para esse consumo, para a pessoa poder ver o que está ali, entender, eventualmente ficar instigada a continuar aquela jornada, né, ir até o site, enfim, né, fazer algum tipo de interação. Então, desde desse primeiro contato, ao longo de toda a jornada, né, até eventualmente um consumo, um pós-venda, né, tudo isso vai ser permeado pela preocupação com o UX. Então, eu diria que ao longo de todo o caminho, toda a jornada ali que você vai ter, né, de marketing, você tem que ter uma preocupação com o X. Pedro, Deixa eu só explicar que eu coloquei agora para todos os participantes que estão assistindo, lá no link, está um link nos comentários, que é o link exatamente do artigo que há pouco o Luís estava a falar, para, digamos aqui, até que complementa um pouco daquilo que nós hoje, conjuntamente com o Daniel e com o Luís, estaremos fazendo. Desculpa, Luís, roubar aí a sua, digamos, a sua... Não, tá ótimo. É bom por isso mesmo, porque as pessoas ali que estiverem interessadas, depois de ler com calma, além de assistir aqui a nossa live, elas vão conseguir entender um panorama maior, né? A gente veio falando aqui durante as nossas últimas conversas aqui, lives com você, Pedro, sobre a importância do SEO, né? A importância de você fazer, por exemplo, trabalhar os seus leads, né? Todo aquele processo que tem a ver muito com o que o Riz está falando aqui, que é a jornada, né? O que a gente identifica isso da jornada? Desde o princípio do que a gente trata da informação que vai divulgar quem que é a empresa, de fatores que não são essencialmente digitais, né? Às vezes a gente tem outros elementos de comunicação, do físico mesmo, que trazem a pessoa para esse meio, né? E é o que a gente chama hoje de omnicanal, omnichannel, né? Que é você interagir em todas essas redes em que possivelmente o utilizador ele pode vir a se interessar para conversar ou ter interação com o negócio. Então, assim, na verdade, todo esse canal está muito bem ligado. Imagina, eu quero colocar aqui para quem está assistindo um cenário muito interessante. É assim, hoje em dia dá para a gente comprar um carro até quase pela internet, né? Então vamos dizer que eu estou interessado, eu estou vendo os anúncios aqui na TV,
Daí, de repente, eu consigo pesquisar isso na internet, de repente, nesse processo todo, obviamente, que começam a aparecer mais anúncios para mim, né, relacionados com esse produto que eu tenho interesse em comprar. E aí hoje, até nesse caminho, né, pensando nesse processo hoje que a gente tem de sair um pouco do digital, daí eu quero ver o carro presencialmente, né? Apesar de eu saber que até tem possibilidade de eu comprar ele pela internet, eu vou lá. Chego lá na loja. De repente não tem o carro. A gente sabe que isso é uma realidade hoje. Você quer comprar um carro, vai comprar daqui a um ano ter né, um carro zero aqui em Portugal, pelo menos. Isso já é uma frustração. Isso já é uma coisa que bate ali em mim. Segundo, se dentro eu estou falando já do ambiente, olha só, não estou falando de web, hein? Eu estou falando do ambiente físico. Então, quer dizer, nessa minha jornada eu olho lá e falo, poxa, não tem, tá bom, que pena. Aí naquele ambiente talvez eu não aproveite, eu não consiga ser levado a conhecer mais informações ou coisas que possam ainda me manter próximo. E quando eu volto para casa, eu até tenho uma pergunta e vou mandar lá no canal deles lá. Vamos dizer que eles têm um WhatsApp até, tá? E aí ninguém me responde. Então, assim, esse omni-canal, omni-channel, que a gente está falando desse processo todo de comunicação, ele falhou. Falhou. E a gente não está falando essencialmente de um ponto visual, hein? Eu não estou falando essencialmente da experiência do utilizador com impacto visual, estou falando de toda a cadeia mesmo. Então, a grande preocupação, acho que hoje que as empresas têm é que o cliente ele possa ter uma experiência que seja válida, que marque para que ele possa entrar naquilo e se identificar, né? Para realizar ou não uma compra naquele momento, por exemplo, né? Ou para consumir, vamos dizer assim. No fundo, Luís, acaba sendo toda uma integração aqui de um conjunto de contextos aqui dentro desta jornada de compra do cliente, não é? Como tu acabaste de dizer, não é? Exatamente. De momentos e hoje que, como tu falaste até, direto ou indiretamente implicados. Aqui você falou da questão física, não é? Como um fator exatamente. Da acessibilidade, de todo um conjunto outro de... Daniel, dentro do outro palavrão que a gente acaba sempre vendo associado a ele, ou seja, se vimos aqui o UX, a gente acaba vendo sempre um outro palavrão associado, o UI, ou seja, o I, para alguns mais puristas da língua portuguesa. Quais são as diferenças entre, neste caso aqui, se calhar antes das diferenças, perguntava para você o que é isso aí, também o que é isso do UI design. Vamos lá. UI, né, vem de User Interface, então a interface do usuário, né? E eu gosto sempre de quando a gente discute sobre isso, é falar assim, o que é uma interface, né? A gente acaba associando normalmente a interface a produtos digitais, a interface do meu celular, a interface do meu computador, e não é necessariamente isso, né? Uma interface seria um ponto de contato e interação entre qualquer dois sistemas, né? Então, é algo que é muito anterior a isso. Até quando a gente está falando bastante aqui sobre interação. Opa, Daniel, desligou aí o microfone. O meu microfone está desconectando aqui, pode me avisar aí quando... A gente avisa, tranquilo. Quando falhar. Então, retornando aqui, né, a questão da interface, né, ela é esse ponto de contato e interação. Então, toda vez que eu tiver alguma interação, né, com uma marca, eu vou ter uma interface. Pode ser o site, pode ser o aplicativo, pode ser a loja física, né, e assim por diante. Então, assim, todas essas interações a gente precisa ter uma forma organizada de apresentar, né, para esse usuário e por meio dessa interface. E aí que entra esse trabalho de design, né? Como que a gente monta essa apresentação dessas interfaces para tornar essa comunicação mais fluida possível, né? E aí, claro, a gente, na maior parte das vezes, vai estar falando de interfaces digitais de fato, né? O site, o aplicativo, etc., são cada vez mais importantes na hora que você está prevendo toda essa estratégia, né, de comunicação com esse usuário, mas é claro que a gente hoje tem
prestar atenção também que a gente tem outras interfaces que não necessariamente são nem visuais, né? Por exemplo, interface de voz, né? As VUI, né? Voice User Interfaces, né? Quando você está falando com a Alexa, com o Google Assistant, enfim, né? A gente sempre tem essa preocupação em projetar essa interface, né? Então, o trabalho do UX Design é basicamente a gente projetar essa interface da melhor forma possível para que você usuário, né? O consumidor, ele possa ter uma jornada mais fluida nessas horas aí. E aí um ponto, só para terminar, assim, um ponto importante, eu não vejo eles muito separados, esses termos, na verdade, né? Quando a gente fala de UX, é um termo mais guarda-chuva, então acho que ele vai incorporar, de uma certa forma, o trabalho de UI Design, né? Inclusive, na Silks, hoje, a gente tem a nossa equipe de UX, ela é multidisciplinar nesse sentido, né? Todo mundo trabalha nas duas frentes, né? Então, acho que tem uma diferença que às vezes é feita muito no mercado, né? O que é o trabalho do UX Design, do UI Design, como se fossem coisas, assim, etapas diferentes do processo, e, de uma certa forma, podem ser de acordo com a organização, né, do projeto. Eventualmente profissionais diferentes vão trabalhar em cada uma dessas etapas, né, e aí você pode chamar uma parte mais ampla, mais de entendimento de jornada e tal de UX, a parte que você está realmente definindo como é que vai ser a cara daquele produto digital, onde você vai colocar o botão que o cara vai clicar, como que vai ser a terminologia que vai ser utilizada na interface, no formulário, para permitir a melhor troca, a melhor interação possível, né? Então, assim, muitas vezes esses termos acabam ficando separados, mas eu entendo da forma como o UX é um termo mais guarda-chuva. Então, o trabalho de UI Design, apesar de ser mais específico, ele faz parte desse contexto amplo da UX, né? Ô Daniel, assim, de uma forma muito simples, você que diferenças fundamentais você, digamos, poderia explicar para a gente as diferenças entre uma e outra? Ou seja, olha, quando a gente fala disso, estamos falando em UX. Quando estamos falando disso, estamos falando em UI, né? Ou seja, essa separação que, como você disse, normalmente a gente acaba vendo essas terminologias normalmente sempre associadas, né? Sempre associadas aqui. Acho que o primeiro ponto é assim, né? UX a gente vai estar preocupado, como a gente comentou, com a jornada como um todo, né? Especialmente no momento que a gente está vivendo hoje, a preocupação com uma jornada por muitos canais, né? E canais tanto digitais quanto físicos, ela é muito relevante. Então, acho que o primeiro ponto é um entendimento mais estratégico de como esse possível consumidor ele vai transitar por esses meios, né? Até ele chegar a interagir com a sua marca, né? Então, esse é um ponto fundamental, o entendimento dessa jornada e um entendimento mais estratégico de quem é o público-alvo, de onde ele está vindo, o que ele está buscando, né? Essa preocupação digamos assim, os entregáveis, né? O que normalmente sai de um processo de UX é tanto esse entendimento mais estratégico quanto do todo, né? Digamos assim, e quanto essa definição dessa jornada, né? Então, a gente, por exemplo, até para deixar isso mais tangível possível, quando a gente faz esse trabalho, né, o que sai dele, o que a gente consegue trazer à tona. Normalmente a gente faz, nesse entendimento inicial, né, a visão do todo, entender, por exemplo, a parte toda de como os produtos digitais eventualmente estão sendo consumidos hoje. Então, quem está entrando no meu site hoje? Qual que é o perfil, né? Eventualmente a gente formula personas, né? O entendimento desse público, desses segmentos, eles são personificados para a gente aprofundar um pouco mais as necessidades e aspirações de cada perfil de usuário. Então, entendendo esses perfis, a gente consegue já começar a projetar possíveis caminhos onde, primeiro, como trazer a atenção dele, e segundo, como fazer ele chegar nos nossos produtos e interagir da melhor forma possível, né? Então, toda a parte de arquitetura, o entendimento, isso tudo a gente trabalha muito no nível da experiência, né, de UX. E aí, quando já tem esse trabalho, né, já bem fundamentado, então, os artefatos que saem daí, né? Arquitetura de informação, jornada do consumidor, né? São alguns entregáveis, alguns artefatos que a gente produz nessa fase, e eles vão alimentar, na verdade, o trabalho do UX Design, do UI Design, né? Que aí sim, com a gente sabendo, né? Qual é a nossa estratégia de negócio,
que o usuário precisa, etc. A gente vai estruturar a interface, né, e defender, eventualmente, até cores, tom de voz, né, tipografia, tudo aquilo que a marca comunica dentro de um ambiente visual. Então, o que sai, de fato, desse trabalho de UI design é o próprio produto em si, né? Como é que vai ser a experiência dele, como é que vai ser a casca, a cara dele, e obviamente, hoje, né, num cenário assim, de multitela, né, e multicanal, né, omnicanal, na verdade, né, como a gente fala, a gente tem que também prever como que essa experiência vai ser orquestrada em diferentes interações, em diferentes momentos da interação, mantendo uma unidade, né, mantendo uma única marca conversando com esse cliente. Daniel, na verdade, hoje isso acaba sendo, enfim, há muita gente agora nos ouvindo e dizendo, pô, eu já faço UX, eu já faço esse trabalho de UX, na medida que, como você acabou incluindo muitas atividades que, de alguma forma, são aqui sempre, que constam um pouco dessa... Obviamente que hoje os utilizadores acabam, ou até os profissionais de marketing, acabam não, às vezes, dando os respectivos nomes a essa digamos, conjunto de ações. Luís, eu já vou passar também para você. Estava trazendo aqui uma pergunta da Cláudia. A Cláudia, que também é nossa, digamos, aqui, a acérrima assistente aqui desses lives. A Cláudia pergunta, sendo estas questões tão distintas, qual a melhor altura para se aplicar estes conceitos em termos de projeto, né? Agora. É agora. Cláudia, está respondido. O Luís já respondeu da forma mais assertiva possível. Não, mas eu falo isso, obviamente, a qualquer altura que a gente tiver que fazer isso é um bom momento, né? Porque se você ainda não fez e seu negócio, obviamente, funciona, as coisas estão andando na empresa, você não sabe o impacto que vai trazer trabalhar numa linguagem bem construída em conjunto, né? Até a gente fala muito da questão de colaboração e cocriação aqui, né? Eu acho que é um termo muito importante para você aproximar o cliente, trazer o cliente para o desenvolvimento disso, né? Nessa área, principalmente, quando a gente fala de design thinking, né? Fala de você poder entender esses processos para melhor encaixar um UX, UI, né? Como o Riz está falando aqui. O cliente, ele traz elementos que às vezes a gente não vê, né? Aliás, muitas vezes a gente não vê porque a gente não está dentro do negócio, né, Riz? Você concorda com essa linha? Totalmente, né? Perfeita colocação do Luiz. Eu acho que, além dessa questão da cocriação, da colaboração, né, que eu acho que é essencial, existe alguns pontos que devem ser também considerados dentro da própria estrutura do cliente, quer dizer, quem está com uma necessidade específica nessa área. E, eventualmente, até vai ser uma questão de orquestração. Por exemplo, se você tiver um produto digital, né, que ele vai fazer parte de um ecossistema, né, e beleza, eu estou olhando aqui para o meu website, né, e ele tem uma série de questões ali que eu estou tentando resolver, mas tem um outro time que está tentando trabalhar com outro canal, seja o call center, seja a loja física, seja o aplicativo. Você tem equipes diferentes, as equipes precisam estar orquestradas também, né? Qual que é a experiência que eu estou promovendo e qual que é o posicionamento, qual que é a linguagem, né, que a minha marca está utilizando em cada um desses canais. Por um lado, a gente precisa fazer nessa colaboração, eventualmente, entre uma consultoria ou uma agência que está ajudando uma marca, né, a se posicionar digitalmente, mas muitas vezes dentro da própria estrutura, né, de uma empresa, você precisa também que as diferentes áreas conversem, estejam integradas no processo. Então, acho que não só... Daniel, você acaba sendo, hoje, esses profissionais de UX e UI acabam sendo também os mediadores um pouco de todo um conjunto de equipes, os facilitadores de um conjunto, como você falou, de uma equipa com múltiplas operações, né? Desde o processo até da concepção do próprio produto, a todo o processo enfim,
de colocação, exatamente avaliando todas essas fases fundamentais do cliente, né? Toda a jornada do cliente, que muitas das vezes não estão. Ou seja, hoje esse profissional tem que ter uma visão quase lá em cima, né? De topo. É o cara que está lá em cima no drone, né? O cara que está vendo. Olha, perfeito. Já agora dizer também que, Luiz, o Roberto Bruni estava lançando aqui o desafio para vocês falarem com ele aí para alguns projetos aí nos Estados Unidos. Pelo LinkedIn, prazer. Provavelmente será, talvez, para além do Roberto, também aqui o Pedro Del Rio acabou lançando aqui também um desafio aí para vocês. Ele está concluindo aí um bootcamp também aí da UX and UI Design e ele está também curioso de saber aí essas preocupações, como ele falou aí, já quase uma dinâmica aí quase muito prática, né? Aqui Sensacional. Então, poxa, vamos conversar sim, porque obviamente nos interessam esses assuntos, né? Contem conosco, se quiserem entrem em contato comigo no LinkedIn ali. Então eu lanço aí também para você depois no LinkedIn fazer essa ligação. Olha, Rizzi, conta pra gente como é que é esse mercado aqui. Enfim, a gente acabou falando desses palavrões aí, algumas pessoas acabam... Pedro, quando eu vejo esses caras aí, eles são os heads de ET, são os extraterrestres, têm nomes difíceis, hein? Como é que tu colocas esse mercado aí? Eu acredito ser um mercado hoje muito, muito vasto, né? Mas consegue dar aí uma visão desse mercado hoje aqui do UX UI para a gente? Claro, eu acho que a pergunta até dá acho que tem várias possíveis respostas aí, dependendo do viés que a gente olha, né? Eu acho que um lado, o mercado hoje eu entendo que ele vai, assim, em termos de oferta de serviços, né? A gente tem desde essa questão do design estratégico, de olhar, fazer, por exemplo, um diagnóstico, entender como que está toda essa oferta de produto e serviço de uma determinada empresa, entender onde é que estão eventualmente pontos de, assim, oportunidades a serem exploradas ali, ou pontos de melhoria, né? Possíveis dores, né, ou gaps ali no processo. E então, assim, vai desde essa parte de diagnóstico e tal, e aquele entendimento mais estratégico, como a gente estava falando, né, de você olhar um pouquinho mais de cima, entender o todo. E isso é um trabalho que a gente faz, por exemplo, né, trazer esse tipo de análise, né, para empresas. Isso já tem um valor, a gente faz projetos que sejam só você fazer esse diagnóstico. Tem toda essa questão de entendimento do público, né, não só no nível assim, de pesquisa de mercado, entender o público, entender quais são os diferentes segmentos, mas eventualmente ir no nível de entender como é que esse público interage de fato com um produto digital, né, ou uma comunicação digital. Então, fazer testes de usabilidade, né, fazer testes para a gente entender qual é o nível de aderência, né, dessa comunicação na prática. Que mais? A gente faz o produto em si, a gente constrói, né, a ideia então vai também daquela parte da arquitetura de informação ao que chama de wireframes, né, que a gente construi toda a estrutura de um produto digital antes de ter, de fato, as telas finais. O trabalho de UI, como a gente comentou, né, preencher isso tudo com as interações, como é que vão ser as animações, as transições, eventualmente, prototipar isso antes do produto ser trabalhado, né, com uma versão já em produção, que a gente fala, né, já no ar. A gente testa isso antes, né, como é que eventualmente faz melhorias em cima disso, e até você, de fato, né, ter o produto e fazer a monitoria disso, né. Então, a gente tem, no final das contas, também que identificar aquilo que a gente vai medir como sucesso nesse produto e acompanhar depois esse produto no mercado, porque ele nunca acaba, né, o produto digital está sempre sendo evoluído. Luiz, a Stella Pedreira acaba também reforçando isso na mensagem que ela colocou no YouTube. A informação, organização e agilidade são hoje prioridades fundamentais, né? Se isso não acontece, o consumidor acaba sendo prejudicado. Hoje, de facto, tudo que você acabou falando, a forma com que hoje, às vezes
no nível mais básico, seja a forma com que você, ou o local onde você colocou o botão para a pessoa fazer digamos, o call to action para ela subscrever, ela comprar, alguns elementos que acabam, digamos, saindo furados nessa cabeça do usuário, não é? do cliente, acaba sendo, de alguma forma, às vezes, algo que põe em causa o sucesso do produto, que muitas vezes até parece, eu lembro há uns poucos meses aí de estar vendo alguns case studies, às vezes de coisas tão banais, não é? Ou seja, hoje, embora a gente avalie aqui o UX e UI de uma forma mais lata, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Um exercício mais, de alguma forma, mais geral, acabamos hoje por ter coisas que, então, nesses case studies, mostravam às vezes as diferenças muito significativas do botão estar em zona visível e zona invisível, o botão estar mais para a esquerda, mais para a direita, o botão ter um determinado texto em lugar de outro texto. Enfim, tudo isso e são manifestações dessa componente. Olha, o Eduardo, ele pergunta, eu acho que está em linha com aquilo que eu iria lançar, a integração disso na estratégia da marca, na auditoria de marca, é um processo facilitador? Pergunta o Eduardo. Olha, tocou num ponto interessante aí, o Eduardo, porque é como o Riz estava dizendo aqui, né? A gente vai muito além hoje nessa questão do utilizador, né? E a gente até traz mais um elemento aí depois que a gente pode falar do CX, né? Que tem muita coisa aqui para se desenhar nisso, e obviamente quando a gente fala de auditoria de marca, você entende às vezes aquilo num ponto não só do posicionamento, o próprio logotipo, né? A gente fala desde o início da base dali, quer dizer, identidade de marca. Quando alguém quer, eu vou tentar resumir de um outro jeito isso aqui, Pedro. Na verdade é assim, quando alguém começa a se interessar por UX, principalmente, e trazendo obviamente depois para UI, não tem volta, tá? Porque a pessoa começa a perceber que são elementos tão ricos, né? E tentando responder aqui o Eduardo, na minha visão, aí obviamente que o Riz aqui pode falar melhor do que eu sobre esse assunto, mas eu acho que está super interligado isso, né? A gente, quando começa um processo desse, muitas vezes é um processo de renovação da empresa, né? Da própria estratégia dela, da identidade, e que acompanha e ela começa a mexer ali. Enquanto isso, a gente vai ajudando a desenhar o resto. O resto não, né? Quer dizer, o todo, na verdade, né? É isso, Rizzi? Perfeito. Eu acho até também comentando aqui a pergunta do Eduardo, sim, né? Eu entendo que você precisa considerar na estratégia de marca essa parte de UX UI, e é uma coisa até que eu diria que a gente vê bastante ainda, né? Essa falta de integração causando problemas, né? Eu já vi isso até uma vez trabalhando com um cliente que tinha uma necessidade, né, de construir um produto digital. A gente estava trabalhando num projeto bastante grande até de reformulação desses produtos, e ele tinha, na verdade, em paralelo, um time repensando a marca dele, quer dizer, um esforço super caro, né, contratando duas empresas para tocar empreendimentos bastante importantes para a marca dele, bastante caros, inclusive, e sem fazer essa integração. Quer dizer, no final, quando você já está lá com o projeto já avançado, elementos de interface já definidos e tal, mas a gente está mudando a marca. Putz, mas aí já tem uma família de ícones e tal que não conversa com tudo aquilo que está sendo comunicado no site. Isso é sempre complicado. Então, eu diria que sim, tá? A gente precisa ter esse processo sempre integrado. E branding do branding. De uma certa forma, sim, perfeito. Né? Muito boa. Não, acaba sendo isso mesmo, Pedro, porque todo um processo aí que tá, quanto mais a gente trabalhar em cocriação, que é como o Riz estava falando, isso não significa só dentro da estrutura da empresa, às vezes uma outra empresa que está desenvolvendo a nova marca e tudo mais, né? Os momentos são muito importantes quando a gente fala desse processo, né? A gente trabalha aqui, inclusive, numa linha que é o Double Diamond, mas isso acho que cabe para uma conversa fora, né?
todo o desenho de onde se encaixam as coisas, como é que esse processo vai se construindo, né? E aí, certamente, a parte de branding, se ela acompanhar, se tiver mesmo uma reestruturação dessa parte também, flui, que é muito incrível. E eu falava antes, né, Pedro? Quem começa com isso não tem volta, porque assim, você, além de você entender melhor o seu negócio, o seu próprio negócio, você vai entender melhor o seu público, você vai comunicar e criar uma melhor interação, uma melhor resposta, e não há dúvida nenhuma de que o resultado é melhor, né? Ô Luiz Rizzi, eu diria aqui, até para, digamos, começar chegando aqui para o final, estamos à conversa com o Luiz e com o Rizzi sobre UX e UI. Temos aí essa, digamos, aqui embaixo, aparece exatamente o tema desta nossa conversa de hoje. Uma conversa muito interessante que agrega, de facto, ou pelo menos procurou já desmontar aquilo que estes dois conceitos trazem. E, de facto, são muitos os elementos que estão, de alguma maneira, envolvidos em tudo este pensamento mais global, de pensar o negócio de uma forma estrutural e, claro, também aqui, às vezes, de forma mais específica ou mais, digamos assim, mais circunscrita. Eu perguntava-vos, Rizzi, agora no final, se eu, enquanto, digamos assim, enquanto detentor de um negócio, tenho que efetivamente me preocupar com isso. Ou seja, hoje provavelmente estou preocupado com, digamos, o trazer tráfego para o meu site, o gerar relevância para o meu espaço, mas achas que se calhar antes dessa preocupação o meu negócio precisa de se preocupar em aplicar estes dois grandes chavões, que estes dois grandes conceitos do UX e UI? Assim, eu respondo categoricamente que sim, porque se você não fizer isso, seu concorrente vai fazer. Então, assim, essa preocupação precisa estar presente. Existem aquelas empresas que vão ter uma estrutura que vai permitir que você tenha até uma área para tocar isso internamente, pelo menos gerenciar isso, gerenciar fornecedores e tal, né? Para fazer isso, e vão ter aquelas empresas que, por questão estratégica ou de tamanho, enfim, vão optar por ter uma agência, ter uma empresa que ofereça esse tipo de serviço e ajude ela a construir estratégia. Mas eu diria assim que a preocupação com isso, ela não é mais assim um fator de diferenciação, né? É um fator de você estar acompanhando o mercado, né? A diferenciação vai acontecer de você fazer isso bem, né? Mas não fazer é complicado, tá? Olha, o Eduardo até acaba colocando ainda um outro fator. Se o meu negócio já está num nível, ou possa já estar num nível de maturidade, mas quando a marca ainda está num processo quase de nascimento, de fundacional, né? Ou seja, ele diz, será conveniente haver uma sinergia das partes, criando de nascença um resultado perto da otimização? Qual a tua leitura face a esse ponto de partida aqui das marcas? Eu entendo que sim, tá? Inclusive a gente vê isso muito claro quando negócios que estão começando, startups, por exemplo, né? Elas têm essa pegada de você, justamente por ser uma organização ágil, pequena e tal, esse tipo de iniciativa é feito por poucas pessoas, isso acontece naturalmente de uma forma orquestrada. Empresas maiores, ou que já vêm de uma estrutura mais tradicional, às vezes fazer essa transição é um pouco mais complicada. Mas, sem dúvida, é importante que isso seja feito de uma forma integrada desde o início. Tá sem som, Pedro. Agora fui eu, Rezi. Um igual. Luís, estava perguntando se queres complementar um pouco dessa, ou seja, digamos, começar com o pé direito, né? Quando a gente está lançando aí as marcas, né? Quando está construindo e pulando aqui uma marca, né? Sem dúvida. Como eu falei, a hora de começar é agora. E se é isso o embrião, né? Então, sim,
né? Vamos começar nessa integração, conhecimento, desenvolvimento em conjunto, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu fiz uma marca tão boa, desenvolvi um logo, uma identidade com a melhor empresa XPTO aqui de Portugal e tal. E assim, daí quando ela vai mesmo para o mercado, isso não foi identificado nas aplicações, nos formatos, na identificação, inclusive, do perfil, que não é... Hoje em dia, a gente não fala mais de perfil só, igual Kotler falava antes de cliente, né? A gente tem perfis de consumo, a gente vai além disso, identificando fases, o mercado é muito mais amplo, mas muito mais objetivo. A gente consegue identificar e trazer com mais certeza aquele cliente. Então, sim, né, tem que ser desde do começo, é o ideal, e de forma colaborativa, né, reforçando esse ponto que eu acho que é muito importante. Luiz, vamos tentar, se de alguma forma conseguimos fazer aqui também os três, vocês os dois aqui. Eu tenho um projeto de alguma forma que pretendo colocar no mundo digital. Quero começar da forma, esse projeto tem um propósito, tem identificado de alguma forma, assim, de uma maneira muito geral, para que tipo de problema ele resolve nos meus clientes e um pouco uma ideia, mais ou menos, do tipo de clientes que eu eventualmente poderei ter aqui. Rizi, faz para a gente um processo de etapas para a implementação aqui desse contexto aqui de UX e UI design. Ou seja, primeira etapa importante, nesse momento que eu acabei compartilhando aqui. Então, Rizi, qual a primeira fase, segunda, terceira, se a gente puder, digamos, ajudar as pessoas a identificar as fases aqui desse modelo hoje aqui, que estamos pulando aqui quase de improviso, né? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto a gente gosta é de começar pelo que a gente chama de entendimento, né? Qual que é esse contexto? Então, o primeiro ponto é a gente levantar, por exemplo, se nós fôssemos uma empresa contratada para fazer essa implementação, né? Então, a empresa tem uma necessidade, já tem um objetivo traçado e chama a gente para entrar nessa parte e ajudar a estruturar, né? Construir um produto, um site, uma comunicação, enfim, né? Ou seja, mas nesta primeira parte que você falou de entendimento, é um pouco dar... no fundo, uma noção clara sobre enfim, o que é o produto. Eu ia abrir a caixinha, o que é essa etapa de entendimento agora? Beleza. Eu ia chegar lá. Então, o ponto é o seguinte, o que a gente chama de entendimento, né? Primeiro que é uma etapa que a gente diz que é uma etapa divergente. A gente vai tentar coletar o maior número possível de dados. E acho que bate muito nesse ponto que já foi tratado aqui hoje, que é a questão do... eventualmente, a gente vai ter um olhar, né, como agência, diferente do que a empresa tem. Então, trazer à tona esse olhar do negócio é super importante. Entender, eventualmente, questões onde haja divergências dentro da organização é importante, né? Às vezes o marketing é uma coisa, o jurídico que é outra, o financeiro também tem algumas restrições. Então, assim, criar esse entendimento não só para nós, né, começarmos a trabalhar no produto, mas até para apresentar de volta para o cliente, falar assim, olha, esse aqui é o cenário, a gente tem essas visões aí dentro da sua organização, faz sentido? Vamos seguir com esse entendimento. Esse é um lado, né? O outro lado é entender o cliente. Então, a gente leva em consideração, claro que cada projeto ele vai ter você vai partir de pontos diferentes, dependendo do que você já tenha de conhecimento adquirido, seja pesquisa, já fizemos uma pesquisa de mercado, já temos alguns resultados aqui que indicam, por exemplo, uma preferência do público em relação a uma determinada, ao determinado posicionamento. A gente pode fazer, eventualmente, trabalhar essa frente, quer dizer, fazer pesquisa com o usuário, tanto naquela linha, né, de testar produtos que estão em funcionamento, para saber onde é que estão as oportunidades, onde é que estão as dores desse usuário e eventualmente as aspirações do usuário, né, e trazer isso à tona.
E, por fim, eu acho que tem um contexto que é da tecnologia em si, né? O que a gente pode fazer, o que está hoje disponível no mercado, ou que tecnologia a gente pode desenvolver ou otimizar para trazer à tona. Então, esse é o primeiro, o entendimento seria isso, essas 3 frentes, né? O que o nosso negócio precisa, qual o contexto desse negócio, quem é nosso potencial cliente, o que ele pensa, qual é a dor dele, qual é o estágio que ele está, e por fim é o seguinte, da tecnologia que está disponível hoje, ou do que a gente pode desenvolver, o que faz sentido a gente agregar nessa solução, né? Então, quando a gente está fazendo esse entendimento, a gente na verdade está abrindo um leque, né? Uma etapa que a gente diz que é divergente. Você está gerando um monte de dados, mas não necessariamente você está já definindo como é que vai ser essa estratégia, né? E aí de onde a gente passa para a etapa seguinte, que seria a definição dessa estratégia, né? Então, beleza, eu tenho esses dados aqui, a tecnologia me permite isso, o nosso negócio precisa disso, vê dessa forma, o nosso cliente tem esses problemas, a gente vai extrair dali, né, o que são as coisas mais importantes para a gente trabalhar. E aí, obviamente, de novo, cada situação vai demandar, né, uma saída diferente dessa etapa. Tá? Mas nessa etapa eu posso sair já com um entendimento estratégico do cliente, personas, a tal da jornada do consumidor, né? Entender como é que... quer dizer, entender não, isso a gente fez na etapa anterior, né? Mas daí a gente definir, né, sintetizar isso e apresentar, olha, esse aqui é a jornada, esses são os pontos de oportunidade que eu vou eventualmente explorar, né? Ou aqui é um ponto importante que a gente precisa solucionar numa nova versão do produto. Claro, né, cada projeto vai ter uma necessidade, mas então saindo de uma fase divergente que a gente gerou dados, a gente entra numa fase convergente, que é de todos esses dados gerados, né, o que é aquilo que vai ser a nossa estratégia de execução do produto. Finalizado isso, né, a gente entra numa fase aí sim de ideação, né, que a gente começa a gerar possíveis soluções, né? E trabalhando, como o Luiz comentou bastante, eu acho que a tônica aqui sempre vai ser essa, né? O nosso modelo de trabalho e como a gente prega, que eu acho que deve ser feita da forma mais adequada, é de uma forma colaborativa, às vezes trazendo esse cliente para o processo, né? A gente não vai ter todas as respostas ou todos os caminhos dentro de uma agência, né, que tá olhando isso de fora. Eu acho que é interessante ter justamente esse contraponto. Então, gerando essas soluções, essas possíveis soluções, de novo, outra fase divergente, né? Falando do Double Diamond aí que o Luiz tinha comentado, né? Que é um processo que ele abre e fecha sempre, né? Então a gente abre primeiro para entender, fecha para sintetizar, entender quais são os insights, qual é a estratégia que a gente vai seguir, depois abre de novo para criar possíveis caminhos, né? E afunila depois de novo nesse produto, né? Que vai ser a saída final. Que produto ou produtos, né? Que a gente vai eventualmente explorar e como é que eles vão ser definidos, como é que vão ser essas interações, né? Que possíveis canais de interação eu vou ter, né? A gente comentou bastante, eu posso ter um site, um aplicativo, às vezes a gente lida com uma necessidade, um cliente que diz que ele quer contratar alguém para fazer um site, a gente mostra que o site, de repente, pode não ser a melhor saída para aquilo que ele precisa fazer, né, o objetivo de negócio dele, às vezes é o contrário, né, e assim por diante. Então, nesse processo, a gente vai chegar na melhor solução possível. Gente, acompanhou? Tomou nota de tudo? O Rizzi acabou dando um tratado aqui de tudo que são momentos importantes aqui para este processo. Eu acabei colocando já alguns minutos atrás, enquanto o Rizzi estava explicando, um link que está agora em todos os canais, aí nos comentários, para que você possa estar fazendo a análise aqui do seu, neste caso, do seu site aí. Aliás, a gente tem vindo a sugerir essa componente aqui, digamos, essa é a página que vocês estão aí vendo, e vocês podem agora lançar aí para que a grande equipe aqui da Silks possa estar também dando digamos, um contributo interessante também. Luiz, não sei se você quer falar um pouco também dessa oferta generosa, muito grato também, sempre, né? Por estar lançando essa generosidade aqui para vocês darem aí também essa nota aí. Olha, deixa eu só dizer, a sua aula, Rizzi, levou nota 10 aqui, do Roberto, tá bom? Olha que maravilha. Beleza, obrigado. Portanto, você passou aí no vestibular. Legal, olha, Pedro. Então,
para quem tiver interesse, né, e quiser entrar por esse site, pela landing, para preencher o formulário ali, sou eu que vou entrar em contato. Né? Eu já fiz isso com muitas pessoas aqui nas outras lives, que depois até podemos ver feedback aqui. Eu acho que ajudou muita gente a perceber alguns pontos do site, né, que tem hoje, se fazem sentido, o que vale a pena melhorar, algumas frentes que a pessoa pode seguir com isso, e tem o maior prazer de ajudar mesmo. Isso não é uma coisa que a gente cobra, é gratuito, né, para dar esse reforço. E eu queria aproveitar nisso até para dizer que um dos desafios quando eu falo com as pessoas, em muito caso, é ver ou rever a questão de blog, né? Porque hoje o conteúdo ele marca muito, ele faz um impacto muito importante, principalmente quando a gente trata de site e SEO. E hoje no tema, né, que a gente aborda aqui do UX UI, obviamente que isso é super relevante, né? A gente entra também nisso na forma de escrever, a gente fala de... Esse texto aqui, essa conversa hoje, Pedro, dava para horas e horas, porque fala de UX Writing, fala de um monte de coisa. O Riz, ele ia ter que até acordar mais cedo tá com a gente aqui. Mas esse desafio eu acho que é legal, porque também traz alguns elementos que a gente falou aqui, né, que espero também poder contribuir com quem participar aqui tiver interesse. Claro que sim. Claro que sim. Gente, então esse foi o grande live de hoje aí. Espero que tenha gostado. Em português do Brasil, numa mesclada aqui de idiomas. Luiz, Daniel, foi um prazer imenso receber vocês. Já sabe, se você quiser acompanhar aí o Trends and Tips da Silks, vai estar também no chat aqui o link para lá, bem como o link também do Luiz e do Riz, aí para que vocês possam também estar se conectando e agora pedindo aí algumas informações complementares a cada um deles. Gente, ficamos por aqui. Eduardo, Pedro, Cláudio, Roberto e todos os que estiveram hoje aqui assistindo a gente, foram quase mais de 50 pessoas, em alguns momentos tivemos quase 60 pessoas assistindo. Muito grato pela sua participação. Fica por aí, a gente vai voltar aí com o Luiz certamente no próximo mês para mais umas conversas aqui sobre temas que acabam fugindo um pouco, mas são importantes aqui para compreender o mundo digital, obviamente. Até mais, Daniel, Rizzi, Luiz, um forte abraço para vocês. Deixo para vocês as Tchau, obrigado aí. Obrigado a todos aí. E Pedro, conte sempre conosco. Você sabe que estamos juntos. Estamos juntos, exatamente. Eu ia dizer. Olha, fica por aí para a gente beber um copo aí no final da sessão. Vou enquanto eu fecho aqui. Forte abraço para todos. Obrigado.